Obrigado, Murilo, pela sua introdução. Enfim, meu nome é Augusto, né? Eu entrei no projeto faz mais ou menos um ano, né? De 6 anos que o projeto está em andamento já. E eu, na verdade, me entusiasmei muito com esse projeto porque, enfim, eu sou estudante de antropologia e sou autodidata na área da programação de software. E na área da programação de software tem uma coisa que é muito interessante, que é o movimento do software livre, né, que ele surge a partir da década de 60 com Richard Stallman, e basicamente é um movimento que faz um mapeamento de controvérsias das licenças proprietárias e licenças de uso que ocorrem nos softwares proprietários, né? Enfim, eu comecei a programar mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos, né? E a partir dessa minha construção, desse conhecimento sobre programação, eu comecei a pesquisar um pouco sobre quais plataformas eu deveria usar, quais linguagens de programação eu deveria usar para desenvolver meus próprios programas. E eu acabei me deparando com isso. Enfim, eu acabei me deparando com uma distribuição de um sistema... Ah. Eu comecei a fazer apertar na flechinha aí. Na flechinha. no teclado e espaço. Isso, obrigado. Enfim, não, passa. Não, tá passando tudo, cara. Essa aí, isso aí. Perfeito. Enfim, eu me deparei com esse sistema operacional. No caso, ele é um sistema operacional baseado em Linux, né? Porque muita gente confunde, mas Linux, na verdade, ele é só um pedaço do sistema operacional, que a gente chama de kernel, né? O kernel seria como se fosse o núcleo do sistema. E esse sistema operacional, ele surgiu em 1996, se eu não me engano, pela iniciativa de um islandês chamado Linus Torvalds. O Linus Torvalds, basicamente, ele encontrou um problema, né, muito recorrente naquela época, que era quais sistemas estavam disponíveis no mercado, né? Porque até então existia basicamente um monopólio de sistemas operacionais proprietários, como o Microsoft Windows e o Mac OS X da Apple, que na verdade você não tinha uma escolha na hora de optar por um sistema operacional. Não existiam sistemas operacionais licenciados por licença livre. E o Linus Torvalds, ele funda esse projeto em 96 a partir desse mapeamento de controvérsias que já vem dos anos 60 no movimento de software livre, para dar uma opção de um software que ele é produzido de forma colaborativa e não tem basicamente uma empresa por trás que limita o desenvolvimento desse software em vários aspectos. Enfim, quando eu estava buscando essas ferramentas para começar a produzir os meus próprios softwares, eu não fazia a mínima ideia, na verdade, do que estava acontecendo por trás de todo esse mundo que é o software livre, né? Enfim, passa aí. Aí, meu amigo. Enfim, e eu acabei descobrindo que quando eu instalei a distribuição, essa distribuição Ubuntu, que na verdade ela é feita por uma empresa chamada Canonical, que é uma empresa da África do Sul, que foi fundada por um milionário que queria basicamente incentivar mais a produção de software livre. Eu vim com vários programas e aplicativos, e até eu não sabia que aplicativos que eu mesmo usava eram licenciados por licença livre, né? Como você pode ver, o Mozilla Firefox, ele é mantido pela Fundação Mozilla, né, que é um software livre. Você tem a Wikipédia também, que é um software totalmente livre e que encara alguns problemas também de financiamento. Mas você pode ver que existem vários softwares que você usa hoje no mercado que, na verdade, não são softwares proprietários.
são projetos que surgiram de comunidades de desenvolvedores que necessitavam desenvolver aplicativos para serem usados em várias partes do mercado, por consumidores, por desenvolvedores, e eles tiveram a iniciativa de montar essas comunidades e produzir colaborativamente esses programas que eles necessitavam, né? E daí a gente vem basicamente com essa questão do que é uma licença proprietária e o que é uma licença livre, né? Basicamente, para vocês entenderem um pouco, eu trouxe alguns exemplos de como uma licença proprietária ela acaba restringindo o uso de um determinado software, de um determinado projeto, pelas leis de copyright que a gente tem pelo mundo inteiro, né, dos direitos reservados, da propriedade intelectual. Um desses exemplos é o The Mickey Mouse Project Act. Basicamente, o que aconteceu? Em 1998, o direito de exploração da Walt Disney sobre a produção intelectual do Mickey Mouse, do personagem Mickey Mouse, ela estava para vencer a exploração desses direitos autorais, que nos Estados Unidos era de 75 anos para uma empresa explorar, se ela fosse detentora dessa propriedade, dela explorar após a morte do autor, e 70 anos se fosse uma pessoa física. Nesse sentido, o The Mickey Mouse Project Act, os direitos de exploração da Walt Disney, eles iam vencer em 1998. E o que a Walt Disney fez? Ela se juntou com mais algumas empresas, estúdios norte-americanos, para mudar essa lei, para eles conseguirem explorar ainda mais os direitos sobre a propriedade intelectual do Mickey Mouse. Por quê? Porque quando você tem uma licença proprietária, basicamente você não pode copiar, modificar, compartilhar esse tipo de conteúdo que você compra como consumidor, né? Você tem que respeitar essas leis que dizem que você tem que pagar royalties se você quiser utilizar essa imagem. Você tem uma série de restrições nesse sentido. Até, por exemplo, se eu posso até comprar um filme do Mickey Mouse, mas eu não posso expor, por exemplo, em determinado local, justamente porque eu estou infringindo uma diretriz, no caso, da própria distribuidora do filme, que diz que eu não posso fazer isso, entende? Eles acabam colocando essas travas, tanto pela lei de cada país, quanto pelas próprias diretrizes da empresa, que elas podem simplesmente ditar o jeito de como você deve usar o produto, né? E isso acontece muito na questão de software também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas enfim, no Brasil, o direito da exploração da propriedade intelectual, ela é de 70 anos após a morte do autor. E nos Estados Unidos, justamente por causa desse ato do Mickey Mouse, acabou prorrogando o prazo para mais 20 anos de exploração do Mickey Mouse, até ele se tornar domínio público, né? Porque quando ele se torna domínio público, você pode fazer qualquer pessoa pode fazer o uso, qualquer empresa pode explorar o uso dessa propriedade intelectual, do desenvolvimento dessa propriedade intelectual. Enfim, um exemplo de software desse tipo de trava, né, que acaba diminuindo o uso de um próprio software pelo consumidor, um uso abusivo, uma trava abusiva, perdão, é o DRM, né, que é o Digital Rights Management, ou GDD, como falam aqui no Brasil, né, Gestão de Direitos Digitais. Basicamente, é um movimento que surgiu com estúdios de produção na área do cinema, na área da música, enfim. E basicamente é um movimento dessas empresas para fazer com que as pessoas parem de piratear, no caso, ou seja, copiar os arquivos e compartilhar esses arquivos sem ter a autorização legal da empresa.
Nesse sentido, a empresa Apple, vocês conhecem, no caso, a plataforma iTunes, né? Acho que todo mundo conhece aqui, né? A plataforma iTunes da Apple. Basicamente, a plataforma iTunes, ela é como se fosse um market, assim, né? Você pode comprar músicas, comprar determinados conteúdos multimídia por essa plataforma. Até aí não teria problema nenhum, né? Você poder comprar músicas, enfim, através da internet. O problema tá que quando você compra uma música, por exemplo, no iTunes, de acordo com a licença proprietária dessa propriedade intelectual, você não pode copiar ela, modificar, até executar em dispositivos que não tenham autorização para serem executados, e eles acabaram desenvolvendo essa trava digital, que basicamente ela faz o seguinte: a Apple ela desenvolveu um codec por licença proprietária. Um codec basicamente é um programa que ele é usado para executar um arquivo multimídia. Você precisa de um codec, por exemplo, se a extensão do arquivo é MP3, MP4, você precisa de um codec instalado no teu computador para poder executar esse arquivo de multimídia. E o que eles fizeram? Eles colocaram essa trava de DRM pela licença proprietária do software deles, para as pessoas não conseguirem executar arquivos multimídia em outros dispositivos. Por exemplo, eu poderia comprar uma música do iTunes e querer executar num dispositivo que roda um sistema operacional Windows, no caso. Nesse caso, você não consegue fazer isso, porque o codec ele só é disponibilizado pela própria Apple. E se você quiser desenvolver um codec que rode no caso o arquivo multimídia, isso é uma prática ilegal no caso, né? Ou seja, você está restrito a utilizar somente a plataforma da Apple para executar os arquivos deles, e você não tem direito nenhum de copiar esses arquivos, de compartilhar esses arquivos, enfim, você não tem direito nenhum, né? E no caso, teve uma iniciativa de uma comunidade que surgiu de desenvolvedores, que eles fizeram engenharia reversa no codec da Apple e acabaram publicando uma versão do codec que obviamente não é oficial, né, porque isso é um crime. E hoje você pode, no caso, executar arquivos multimídia comprados na loja do iTunes sem problema nenhum em qualquer dispositivo. O único problema é que isso se torna uma prática ilegal, né, é crime, né. E nos Estados Unidos, esse tipo de prática ele é punido mesmo, né? No caso, se você for ver aqui no Brasil, todo mundo pirateia, né? As pessoas copiam arquivos, baixam filmes, e no caso não existe uma repressão tão forte quanto existe nos Estados Unidos, justamente porque nos Estados Unidos, além de eles terem um ordenamento jurídico que impede mais esse tipo de prática, por eles terem leis mais rígidas, como por exemplo até a última que teve, que foi a USOPA, né, que é basicamente que não acabou não sendo aprovada e tal, mas que conseguiu tirar vários sites do ar. Você acaba tendo uma repressão maior, né, do Estado para cumprir essas leis de direito autoral muito abusivas, né. Pode passar. Enfim, alguém aqui já utilizou algum tipo de programa desses assim, que se chama BitTorrent, no caso, né, ou Torrent, né? Basicamente, na verdade é que eu coloquei só um exemplo de 6 programas, né, mas existem muitos outros no mercado. Esses são os principais: o Torrent para a plataforma Windows, você tem o BitTorrent, enfim, que foi o primeiro projeto. E basicamente, quando você está usando esse tipo de programa, você já está cometendo um crime, né? Porque você está, no caso, ferindo as leis de direito autoral, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, porque você não está pagando royalties para as empresas que detêm essa propriedade intelectual. Então, quando você baixa um filme pelo torrent, você está infringindo nessas leis, né? No caso, o Torrent, ele foi uma plataforma que ela surgiu, que é muito interessante, porque
o movimento da internet ele tem se transformado nesse sentido, porque o torrent ele é uma rede P2P que a gente chama, uma rede peer-to-peer. Do inglês, essa palavra mais ou menos significa que você tem um compartilhamento, né, entre pessoas. No caso, os arquivos eles não ficam no servidor, eles ficam no computador de cada pessoa, os arquivos, enfim, de multimídia, jogos, qualquer coisa. E, na verdade, ele estabelece um mapeamento de quantas pessoas tem o arquivo que você quer baixar e você acaba baixando esse arquivo de várias pessoas, né? Não é como aquele sistema que você tem um servidor que você baixa o arquivo do servidor, né? Na verdade, ele pega várias peças, é como se fosse um quebra-cabeça. Ele pega várias peças e vai juntando essas peças, cada parte de uma pessoa, para fazer o download no teu computador. Só que esse movimento é muito interessante, que ele surgiu muito forte com o The Pirate Bay, né, que o The Pirate Bay é um dos maiores sites de BitTorrent do mundo, e ele foi um site que ele surgiu primeiramente na Deep Web, né? Ele não era um site indexado pelos motores de busca. E justamente por ele já ser uma questão, ter essa clandestinidade, faz muito pouco tempo que o The Pirate Bay ele veio para a internet como a gente conhece, né? Ou seja, indexado pelos motores de busca. E essa iniciativa, ela vem com um sentido que, na verdade, as pessoas elas querem ter soluções, elas não querem ser abusadas por essa legislação que impede que o que você compra você não pode usar como você bem entender. Sabe, aquele ditado muito popular nos Estados Unidos, né, que o pessoal fala, you get for what you pay, uma coisa assim, que diz, não, você comprou, beleza, é teu, você pode fazer o que você quiser, se você quiser tocar fogo no que você comprou, você pode tocar fogo, né? Na verdade não funciona bem assim quando a gente trabalha com essas questões de direito autoral, né? Porque a própria empresa ela já coloca como o programa vai ser utilizado, quais são as formas de como ele não pode ser utilizado, e isso torna-se um problema, porque você acaba atando as mãos das pessoas para aquilo que elas pagaram para ter, né? Você não pode usar o que você pagou de uma outra forma, você tem que usar só da forma que aquilo foi estipulado, e se você ir de encontro a isso, você está você está cometendo um crime, no caso, né? Você pode passar aqui. Enfim, e daí, como que as pessoas pensam nisso, né? O movimento na internet, você pode ver que existem todas essas questões do pessoal pegar e tentar piratear, tentar craquear, né? Como o pessoal fala, baixar um programa de uma empresa que cobra, sei lá, $5.000 o programa deles, e você pega e baixa ele, pirateia, coloca um crack, e ele funciona totalmente de forma funcional. Só que nesse sentido, por você estar cometendo um crime, você pode ser punido por isso. Então, quais são as soluções que a gente pode trazer para tornar esse tipo de prática de você copiar alguma coisa, você ter um uso irrestrito de determinado produto, que você não seja abusado por essa licença proprietária, né? Aqui eu trouxe basicamente 3 exemplos de tipos de licenças livres, né? Nós temos a Creative Commons, que o Murilo citou e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A GPL versão 3, que é uma licença que basicamente surgiu com o sistema operacional GNU, que vem da Fundação GNU, que basicamente tem como idealizador o Richard Stallman, que foi esse cara que trouxe toda a ideia de software livre e problematizou essas questões, que é uma licença da Fundação GNU. E nós temos a licença MIT, né, que o Murilo também citou, e que é muito interessante porque a MIT ela é usada meio como híbrido, assim. Você tem muito software licenciado por licença MIT, bem como recursos educacionais e outras coisas, né? E a Creative Commons é mais uma coisa geral, né? Porque você vê trabalhos tanto em RE sendo licenciados pela licença Creative Commons, como a nossa própria plataforma, como também você vê
álbuns de música sendo licenciados pela licença Creative Commons. Por exemplo, o Radiohead lançou um álbum deles, que eu não me lembro, não me recordo o nome agora, mas que é licenciado pela licença Creative Commons. Você pode copiar, compartilhar, modificar, você pode remixar sem sequer pedir autorização para o Radiohead para fazer isso, né? Enfim, passa. Vai aí. Enfim, aqui nós temos um exemplo, né, que eu queria falar um pouco mais sobre a licença Creative Commons. A licença Creative Commons ela é uma licença como vários outros tipos de licença, como a GPL. A GPL não é tão customizável assim. Que você pode basicamente customizar esse tipo de licença de acordo com o nível de abertura que você quer ter pela tua propriedade intelectual, né? No caso, a licença Creative Commons ela exige somente que você tenha atribuição by, né? Que você faça, no caso, a citação da pessoa que criou esse material. Mas você pode também colocar outros tipos, limitar a abertura no caso dessa licença. Por exemplo, você pode colocar uma atribuição non-commercial, né? Uma atribuição não comercial, que basicamente você diz que essa propriedade intelectual não pode ser usada para fins comerciais, somente para fins educacionais ou sem fins lucrativos. Você pode colocar uma atribuição também não a obras derivadas, né, que permite que outros copiem, distribuam e executem somente cópias exatas da sua obra, mas não outras obras derivadas, ou seja, que você não pode, por exemplo, publicar essa propriedade intelectual que você copiou, modificando ela e publicando ela, conteúdo integral dela, no caso, né? E você também tem o Share Alike, né? Que foi o que o Murilo também comentou, que está no nosso projeto, que permite que o pessoal copie e distribua obras derivadas somente sob uma licença idêntica à licença em vigor da primeira obra. Ou seja, se eu faço um projeto e licencio ele pela licença Creative Commons com essa atribuição Share Alike, a pessoa que for remixar ou modificar esse conteúdo, melhorar ele de certa forma, ela vai ter que licenciar esse conteúdo pela mesma licença que eu licenciei. Ela não pode licenciar por uma licença proprietária nesse sentido, né? E é interessante também destacar que basicamente a maioria das licenças livres elas seguem 4 princípios, né? Esses princípios são a liberdade de uso, né? Ou seja, você pode utilizar o produto, né, da propriedade intelectual da forma como você bem entender, né? Você pode aplicar, por exemplo, eu posso pegar um software que foi desenvolvido para Android e executar ele no Ubuntu, por exemplo, com um uso totalmente diferente daquele que ele foi programado, né? Você tem a liberdade de cópia também, o compartilhamento. Basicamente que você pode compartilhar isso com qualquer pessoa e você pode fazer cópias e até distribuir esse conteúdo. Você tem também a liberdade para modificar, né? No sentido de que se existe um conteúdo que é licenciado por licença livre, eu posso modificar e melhorar ele a fim de trazer um conteúdo novo que o próprio idealizador do projeto não tinha pensado, no sentido de fazer uma produção colaborativa, que é isso que o Murilo também citou. E você também tem a liberdade para contribuir, né? No sentido que eu posso fazer parte do projeto, eu posso fazer, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A plataforma do Criatividade, ela também é licenciada, o código dela, por uma licença livre. Ou seja, ao invés de você ter um programa que você não consegue enxergar aquilo que ele faz, por exemplo, um programa proprietário, ele já vem compilado, né? Ou você só consegue ver o executável do programa, ou seja, que é o código que o computador consegue entender. Quando você tem um programa que é
licenciado por licença livre, um software livre, basicamente você pode ler o que o programa está fazendo, porque ele não, você disponibiliza o que a gente chama de código-fonte, que é o source code, no caso, que é o código que o desenvolvedor escreveu e depois ele compilou para executável. Então, basicamente, eu posso ver se um software ele está, por exemplo, coletando as minhas informações e, no caso, obtendo essas informações que eu assinei termos de serviço lá e ele está coletando essas informações para uso da própria empresa, né? Isso às vezes acontece, essa prática é muito comum no mercado, né? A Google faz isso, a Microsoft faz isso, até a própria versão do Windows 10. Se vocês nunca leram o termos de serviço, aposto, né? Acho que ninguém aqui nunca leu isso, né? Basicamente você assina um contrato quando você instala um software, né? E esse contrato, ele basicamente diz tudo que a empresa pode fazer, né? A liberdade que ela tem, por exemplo, na parte da privacidade, na parte do próprio uso que você pode ter do programa, e ela delimita essas questões e também comete alguns abusos. Por exemplo, no Windows 10, agora, eles têm uma coisa chamada, que é a cloud do Windows 10, que eu não me recordo agora o nome, eu acho que é... Enfim, é o sistema de cloud deles, né? Que basicamente você pode colocar os seus arquivos num servidor online, né? Só que quando você instala o Windows 10 e vocês não leem o termos de serviço, né? Aparece lá escrito que você, por padrão, todas as suas informações de localização, informações de navegação na web, informações de e-mail, informações, enfim, todas as suas informações privadas, elas são colocadas no servidor da Microsoft na nuvem. Só que isso traz vários problemas de segurança quanto à privacidade. Por quê? Que um hacker, por exemplo, ele sabe que todas as suas informações estão no servidor. Imagina se ele intercepta alguma informação desse tipo por uma brecha de segurança. Ele tem todas as suas informações de localização, quais que são os locais que você mais frequenta, o que você acessa na internet, quais são os sites que você acessa, né? É toda essa questão que traz uma problematização sobre até que ponto uma empresa ela pode ter controle sobre o uso dos programas que ela desenvolve, né? E se você for ver, a Google também faz isso, né? Coletando as suas informações de navegação na web para te mostrar anúncios. Enfim, a gente tem que discutir essa questão da privacidade, né? Além do mais, se você for ver, o próprio governo dos Estados Unidos ele enfrenta um dilema muito tenso, em certo sentido. Por quê? Porque você tem as agências de inteligência dos Estados Unidos que elas fazem acordos com as empresas produtoras de software para instalar backdoors nos sistemas proprietários. Ou seja, imagina que essas informações são todas sincronizadas com o servidor e você tem todas essas informações de localização, navegação, etc. E o governo chega e fala assim para a Microsoft: olha, nós gostaríamos de acessar essas informações porque temos um problema de segurança nacional. A Microsoft ela não tem poder nenhum de negar isso, né? E a NSA já fez muito disso. Se vocês for verem o escândalo com Edward Snowden, por exemplo, todos os servidores de e-mail governamentais, no caso, eles estão nos Estados Unidos, a maioria deles, né? Se você for ver também aquele escândalo que aconteceu, que os Estados Unidos fez fez uma backdoor no Windows, no caso, isso acabou se tornando público, que o Windows ele tem uma porta dos fundos, no caso, se a NSA quiser acessar as suas informações. Isso traz toda uma problematização também sobre a privacidade dos usuários, né? Nesse sentido, por causa desse tipo de abuso que o usuário ele sofre, né?
E toda essa ideia das licenças livres, elas vêm em contraponto para repensar até que ponto nós não devemos ter, nós não devemos ter controle. Será que nós não devemos ter controle sobre os programas que a gente usa, sobre os conteúdos que a gente usa? Será que é interessante para nós pensar que uma empresa ela pode controlar a propriedade intelectual, principalmente se você for pensar na área da educação, né? Será que uma empresa ela deve deter essas licenças e patentes quando se trata de um tipo de conhecimento? Será que não é mais interessante a gente pensar numa questão de produção colaborativa, de liberdade de uso, de liberdade de escolha do usuário também, de poder escolher o que ele quer fazer com o produto que ele recebe? Então é nessas questões que também surge a questão do RE, né? Pode passar. Enfim, o Murilo já falou bastante sobre RE, né? Mas eu gostaria de dar algumas pinceladas no assunto, né? Basicamente, o Murilo falou sobre a questão da Declaração RE de Paris, em 2012, que foi o documento que oficializou, basicamente, o RE, né, que definiu ele, de certa forma, e oficializou esse tipo de iniciativa. No caso, essa iniciativa ela surge há muito tempo atrás, né? Se vocês forem ver também, se você pega desde a questão do próprio movimento do software livre, que surge na década de 60, isso já está sendo discutido há muito tempo. E nós vemos cada vez mais que as lógicas que operam na internet, elas acabam pedindo cada vez mais por esse movimento, né? Você vê, por exemplo, várias conferências no mundo todo de hackers que estão preocupados com esse tipo de problematização das licenças proprietárias. Você vê ativistas na área da educação falando sobre como não seria tão interessante pensar nessa questão do copyright na educação. Você vê várias iniciativas que surgem a partir da internet, que é uma coisa que vem revolucionando o modo como a gente pensa, o modo como a gente até se concebe como sujeito, né? E se representa nesse sentido, para repensar se é interessante para nós esse tipo de modelo, né? Será que não seria mais interessante uma licença livre, por exemplo? Mas enfim, só complementando o que o Murilo falou, como exemplo de RE, né? RE pode ser muita coisa, se você for ver. RE pode ser livros, jogos pedagógicos, videojogos, multimídia, cursos inteiros podem ser licenciados em RE. Você pode licenciar desde um arquivo de áudio feito em RE, você pode licenciar um arquivo de vídeo, você pode licenciar um PDF, um documento do PowerPoint. Enfim, qualquer coisa que está relacionada à propriedade intelectual, você pode licenciar por licença livre. Por exemplo, você pode, até sendo um arquiteto, você pode licenciar os projetos que você faz na arquitetura por licença livre. Você, sendo um engenheiro mecânico, você pode licenciar por licença livre as produções que você está fazendo dentro do campo da engenharia. Você pode licenciar basicamente tudo que é relacionado com propriedade intelectual. E nesse sentido, o RE ele surge com esse intuito de promover o acesso à informação, a fim de repensar as travas que uma licença proprietária impõe ao conhecimento, né? Pode mudar. Por exemplo, alguém já ouviu falar desse site, o Science Hub? Basicamente, o Science Hub ele é uma iniciativa russa, no caso, que vem em contraponto ao monopólio das revistas científicas mundialmente. Por exemplo, hoje, basicamente 4 empresas no mundo inteiro controlam, 4 revistas científicas controlam a produção de artigos científicos no mundo.
E todos esses artigos científicos publicados por essas revistas, eles são licenciados por licença proprietária. Ou seja, para você conseguir ler um artigo científico, você precisa pagar por ele. Né? Imagina vocês, né, que estão aqui na academia e tal, né, vão fazer uma tese, por exemplo, né, e vocês precisam de um artigo científico que foi feito nos Estados Unidos e que foi publicado por uma revista científica e que tem uma licença proprietária. E para você poder fazer a tua tese, você precisa pagar às vezes $200 só para poder ler o artigo. Além do mais, existem limitações de uso também desses artigos. Por exemplo, eu não posso comprar um artigo numa revista científica nesse sentido e, por exemplo, compartilhar ele, colocar no meu site, por exemplo, porque eu estou cometendo um crime, né? Um crime contra os direitos reservados da propriedade intelectual dessa empresa. E vocês imaginem se, nesse sentido, você tem que fazer uma tese e tem que depender de recursos para poder ler os artigos e se limitar nesse sentido, né? O Science, ele aqui, e ele destrava, ele tira a trava do artigo científico e você consegue ler ele, editar ele, fazer o que você quiser, basicamente, né? E é uma iniciativa que é muito análoga, eu acho, a, por exemplo, a questão do torrent, né? Que você não tem acesso a essa informação e o que você faz? Você cria uma comunidade, como o exemplo do torrent, ou você coloca esse sistema que é como se fosse um crack, né? Ele basicamente tira uma trava de direito autoral e você pode acessar esse artigo científico da forma como você bem entender, né? Enfim, Gui, passa aí. Então, como eu trouxe um mapa aqui para vocês também, que é desse site bem legal, que é o eMundus Atlas, que ele é um site que você pode cadastrar iniciativas REA do mundo inteiro, né? É um site que você, por exemplo, você tem um projeto REA e você vai lá e cadastra no site e ele usa esses dados para fazer uma espécie de mapa sobre REA, né? No caso, esse mapa aqui que eu coloquei, ele não engloba só REA, ele engloba MOOC, REA e outras, porque esse é um site sobre educação livre, né? Então ele engloba vários outros movimentos que existem, né? E no caso do Brasil, há uma iniciativa muito forte, se você for ver, em REA, né? Existem vários projetos, como o Murilo citou, o projeto Folhas, né? Que basicamente que basicamente faz livros didáticos para escolas públicas licenciados sob licença livre. Você também tem vários repositórios no Brasil sobre REA, enfim, há várias iniciativas, tanto na questão da educação à distância, né? O próprio MEC vem trabalhando nesse sentido para tornar a educação à distância também licenciada por licença livre, quanto você vê iniciativas, enfim, estatais, privadas, a própria TIM, se eu não me engano, tem um projeto que é uma plataforma de ensino licenciado sob licença livre também, e é bem interessante de você ver nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, obviamente, que essa iniciativa ela já surgiu faz muito mais tempo que no Brasil e ela é muito mais forte, no sentido de que existe também uma cultura anglo-saxã que, para você fazer um projeto social, por exemplo, as pessoas elas não recorrem muito ao Estado, sabe? Elas fazem fundações com dinheiro de empresas e essas fundações elas começam a ter uma autonomia e trabalhar nesse sentido, né? Existem muitas fundações nos Estados Unidos que trabalham como repositórios REA, que disseminam a ideia de REA. Por exemplo, tem até uma iniciativa que eu vi na palestra do Rory McGraw, que era uma fundação que começou coletando, como um repositório REA, né, no caso, coletando materiais em REA e também incentivando a produção deles, né, pagando para professores, para pessoas
que teriam interesse em produzir REA, e agora, se eu não me engano, ela até fechou essa primeira fase que eles tinham, né, de fazer uma base de dados em REA, e agora eles estão mais disseminando a ideia, né? E isso é muito comum de você ver, por exemplo, iniciativas assim nos Estados Unidos e na Europa em si, né, em que a iniciativa privada ela toma essa causa do REA, né? Hewlett Packard, a fundação, é interessante. E, por exemplo, no Brasil a história já é um pouco diferente, né? Porque justamente como a gente não tem um pouco dessa cultura de surgirem iniciativas privadas nesse sentido, a iniciativa mais forte que eu vejo, uma das iniciativas mais fortes que eu vejo é as que são iniciativas estatais, né? Que elas têm um financiamento bem maior do que iniciativas privadas e, obviamente, que elas conseguem atingir muito mais coisas, né? Só que, muitas vezes, esses tipos de projeto, como o Murilo falou, justamente como eles estão dentro da lógica estatal, eles são descontinuados, eles acabam perdendo investimento, não tem mais interesse do governo em fazer determinado tipo de projeto, e acaba acontecendo vários problemas, né, com esse tipo de iniciativa. Então, esse outro gráfico aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, ele é um gráfico que coloca o nível de produção REA separado por língua, né? Não dá para ler muito bem aqui porque a imagem era muito grande, mas basicamente ali onde eu fiz uma marquinha em vermelho são as produções em REA em inglês, né? Mas a parte laranja, porque ele pega mock e outras, né? Seria aquele quadradinho laranja lá. E ali embaixo, onde tem outra marca em vermelho, é em português, no caso, né? Só que muitas pessoas podem pensar assim, mas aqui no Brasil o pessoal não produz muito REA, né? Acho que tinha que produzir mais REA, não sei o que, não sei o que. Mas, na verdade, se você for ver, é muito interessante que tenham várias iniciativas no mundo inteiro em REA, porque eu posso simplesmente pegar esses conteúdos REA, traduzi-los e localizá-los para o Brasil. Eu não preciso inventar a roda duas vezes, né, nesse sentido. E isso você tem um problema muito grande quando você pensa na ótica da licença proprietária, né? Porque se você for ver, quando você tem duas instituições, por exemplo, tem duas instituições de ensino que elas competem no mercado e elas produzem seus próprios materiais. Para essa instituição ela funcionar, ela já tem que gastar uma grande quantia de dinheiro no sentido de produzir o conteúdo dela por licença proprietária. Enquanto que, se você parte de uma lógica de REA, essa instituição precisa criar só um curso, por exemplo. Você cria um curso e pega todos os outros e localiza e contextualiza eles para o que a instituição precisa, remixa eles, modifica, enfim, faz o que você quiser. E você coloca esse curso sem problema nenhum, né? É mais no sentido de você também conseguir fazer essa produção colaborativa, né? Porque você faz com que as instituições de ensino elas cooperem entre si, ao invés de pegar por essa ótica competitiva, né, do mercado, né? E isso é bem interessante pela ótica do REA, porque você consegue ampliar muito mais as possibilidades de produção de conhecimento, porque você não precisa dedicar esforço, tempo e dinheiro em coisas que já estão prontas. Você pode pegar essas coisas, remixar elas, adaptar o contexto e investir esse dinheiro em novas produções, né? A fim de você conseguir criar mais conteúdos educacionais, né? Enfim, era basicamente essa ideia que eu estava comentando agora, né, sobre o intercâmbio de recursos, né? Essa imagem ela representa mais ou menos a ideia, né, de que se você pensar num quebra-cabeça, ao invés de eu produzir um quebra-cabeça e outra instituição produzir outro quebra-cabeça, você pode produzir só uma peça e montar toda
um curso, todo no caso, um curso, um recurso educacional livre, educacional aberto, só juntando essas peças, né? Sem precisar gastar tempo e dinheiro em coisa que não é necessária, em certo sentido, né? Pode passar aqui. Enfim, eram essas minhas pontuações, né, sobre licença proprietária, software livre e RE, que eu gostaria de trazer para vocês. Agora o Thiago ele vai falar um pouco sobre o projeto em si, né, porque eu só quis fazer uma introdução meio básica, né, para vocês dos problemas que a gente enfrenta hoje na internet, no mundo, com a questão da educação e também com a questão do próprio abuso das licenças proprietárias. E, enfim, eu agora passo a palavra para o Thiago para falar um pouco sobre o projeto. Obrigado. Bom, vou explicar para vocês o que é o criatividade.org. Particularmente eu prefiro um método de conversa onde todo mundo pode conversar e expor, do que uma mesa onde só uma pessoa fala e as outras ficam ouvindo, que é meio